Bom dia, meu nome é Rafael Brandes Lourenço. Nós vamos falar a respeito de personalidade e seus transtornos e a psicoterapia em idosos. A gente sabe que o envelhecimento é um processo dinâmico, com alterações físicas, funcionais e psicológicas, que implica uma maior vulnerabilidade e uma maior incidência em processos patológicos. O envelhecimento é multidimensional. O contexto é biológico, sociocultural e psicológico nas experiências dos indivíduos. O envelhecimento, além dele ser um processo biológico, ele é uma construção social e trabalhar um pouco isso, né, o que que é biológico e o que que é social nessa relação é uma das funções da psicoterapia. Além disso, a gente tem um perfil diferente de idosos. A gente tem desde idosos que são dependentes por uma série de atividades e assim eles se veem, né? Às vezes eles se veem mais dependentes do que realmente são. E nós temos idosos independentes, que são aqueles que fazem tudo e que, por vezes, também podem ter algumas questões psicológicas. A construção social é influenciada pela autoimagem e pelo funcionamento psíquico do idoso. Então, a autoimagem é muito como o idoso se vê, mas é também como ele pensa que os outros o veem. Então, por isso, a construção social tem tudo a ver com como o idoso se vê. Além disso, a gente sabe que essas mudanças físicas e mentais que o idoso vai percebendo em relação a si mesmo tem relação com os construtos sociais. E afinal, quais são as funções da psicoterapia? Então, nós sabemos que isso, eu creio que vale tanto para adulto quanto para o idoso, que a psicoterapia tem como função dar suporte, auxiliar na adesão ao tratamento médico e psiquiátrico. Aí já valendo mais para o idoso, ajuda a identificar os pródromos de transtornos cognitivos ou de transtornos mentais que vão surgindo, seja um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, um transtorno cognitivo, auxilia na redução e na melhora de sintomas mentais, então ansiedade, sintomas depressivos, assim como uma melhora na qualidade de vida. Algum, algumas coisas que a psicoterapia nos ajuda, né, ajuda os idosos, são os recursos para lidar com o envelhecimento, motivação, lidar com o luto, com as perdas, né, de pessoas próximas ou às vezes nem tão próximas, mas que também geram prejuízo, perspectivas futuras. Até agora, o que eu fiz e daqui para frente, o que eu posso fazer? Como lidar com a autoimagem dentro daquilo que a gente falou, questões do passado, ideológicas a respeito do mundo. Então, hoje eu penso assim e o mundo mudou tanto, eu me sinto deslocado. Então, às vezes, entender um pouco a geração atual, entender como ela pensa e entender que às vezes a sua forma, embora seja antiga, você acredite nela, talvez permita certa flexibilidade, maleabilidade. E questões e traumas do passado também. Então, coisas que a pessoa viveu. Então, um idoso que tem muitos anos de vida, 70, 80, 90, muitas vezes tem uma série de questões do passado a serem reexaminadas. Gerenciamento do estresse, porque a gente sabe que o estresse não é interrompido na terceira idade. Por vezes pode se tornar até mais difícil lidar com estresse nessa fase, estresse econômico, por exemplo, o estresse de situações chave, situações complexas que o idoso tem que lidar, manutenção da autonomia, sociabilidade e funcionalidade. E, além disso, suporte de tratamento para depressão e ansiedade, como a gente já comentou, e suporte para idosos com comprometimento cognitivo leve e fases precoces de síndromes demenciais, em que ainda pode ser feita psicoterapia, como vocês vão ver mais à frente. Apesar de existirem técnicas mais modernas, como a dialética comportamental e a terapia do esquema, algumas técnicas são conhecidas como clássicas.
São elas a terapia cognitiva comportamental, que é estruturada, de curta duração, direcionada para a resolução de problemas atuais e modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais, mudando assim os pensamentos, os significados, as atitudes e suas percepções. A terapia psicodinâmica, que é orientada para o insight, com foco na resolução de problemas interpessoais e conflitos intrapsíquicos. Ela utiliza o conceito de inconsciente e preceitos psicanalíticos, mas ela não é uma psicanálise clássica, e sim uma terapia inspirada na psicanálise. A TIP, que é a terapia interpessoal, é uma psicoterapia estruturada, breve, cujo foco é o papel das relações interpessoais. Pode-se até falar em algo do passado, mas o principal realmente é trabalhar o aqui e agora das relações da pessoa, o que está acontecendo nas relações atuais, e um dos principais focos é a comunicação. Por fim, a psicoterapia breve, que tem três pilares: foco, atividade e planejamento. E o objetivo dela é atingir rapidamente a solução para aquele problema, ou seja, o objetivo terapêutico deve ser atingido rapidamente. Mas, embora nós façamos psicoterapia, nós somos médicos e nós trabalhamos com uma medicina baseada em evidência, que é o que o atual estado da arte da medicina prega. As evidências que nós temos atualmente, algumas são clássicas e outras são evidências mais robustas e mais modernas. Primeiramente, falar de uma referência clássica, que é o artigo do Piquart de 2001, onde ela comparava TCC e psicodinâmica com outros tratamentos de suporte, que são aqueles tratamentos de boas práticas, né? Não tem uma técnica envolvida. Então, são 122 estudos controlados nessa meta-análise, 57 envolviam depressão referida, 12 depressão diagnosticada por um psiquiatra e 84 índices de medidas de bem-estar. Ou seja, esses índices de bem-estar estão relacionados com sensações boas, ausência de sensações tristes, e dificuldade de lidar com problemas. Então, não necessariamente a medida de bem-estar está relacionada diretamente com um quadro depressivo, né? Embora muitas vezes um paciente deprimido pode ter um baixo índice de medidas de bem-estar. Quais foram os resultados principais da meta-análise? Então, um tamanho de efeito para depressão referida 0,43. Então, vocês podem olhar que essa medida, conhecida como D de Cohen, significa uma diferença média. Em relação à depressão diagnosticada, já teve um grande tamanho de efeito, então mostrou que nos casos diagnosticados, que são esses que a gente tem mais certeza que tem depressão, que o paciente tinha depressão, as terapias foram muito bem. E nas medidas de bem-estar também a gente teve um tamanho de efeito médio. Apesar disso, teve muita heterogeneidade, porque como vocês veem, são muitos estudos. Então, um P de 0,001, então extremamente significativo, mostrando que as amostras desses pacientes com depressão eram muito heterogêneas. Já os pacientes que fizeram terapia psicodinâmica e fizeram tratamentos de suporte, eles já tiveram menos heterogeneidade, de forma que ela não foi nem estatisticamente significativa. Na terapia psicodinâmica, foi 0,79 o tamanho de efeito para depressão referida e 0,65 nas medidas de bem-estar. Então, também bons tamanhos de efeito. E no suporte, 0,61 na depressão diagnosticada. Então, até mesmo os tratamentos de suporte auxiliaram um pouco os quadros, a melhora dos quadros depressivos. A meta-análise do Piquart também observou outras melhorias que foram obtidas em subgrupos e em outras variáveis estudadas que não eram o desfecho principal do estudo.
fato de não ser o desfecho principal, enfraquece um pouco o achado, mas mesmo assim são achados ainda importantes que foram obtidos. Então, a primeira delas foi que a intervenção individual foi superior à intervenção em grupo nos pacientes com depressão avaliada pelo médico e em medidas de bem-estar, mas já não teve essa diferença em depressão autoavaliada, talvez por ser um diagnóstico mais frágil. Outro fato: idosos deprimidos se beneficiaram mais de psicoterapia, seja TCC ou psicodinâmica, do que idosos não deprimidos no geral, que é algo interessante. Residentes em lares de idosos também se beneficiaram mais do que moradores da comunidade, o que dá a impressão é que esses pacientes precisam mais de terapia, né? Por vezes saíram das suas casas, passam a morar numa instituição de longa permanência, então às vezes isso pode gerar também sensações de desamparo, de tristeza. Intervenções mais longas foram superiores a intervenções mais curtas para depressão avaliada pelo médico. Então parece que psicoterapia por um tempo mais prolongado é melhor nos casos de depressão que a gente tem mais confiabilidade. E quando a gente comparava um terapeuta mais qualificado, com experiência relevante, um terapeuta bastante qualificado, mas ainda sem muita experiência, os pacientes que eram tratados por terapeutas mais qualificados também tinham melhor resposta. E por último, os pacientes com depressão menor e sintomas depressivos clinicamente significativos se beneficiaram mais de psicoterapia do que aqueles com depressão maior. Então, os pacientes com depressão maior, para eles terem um resultado melhor, eles precisam, além da psicoterapia, também do tratamento medicamentoso. Um outro estudo é do Kujipers, de 2021. Kujipers é um dos principais pesquisadores de terapia em geral, cognitiva comportamental, mas de outras técnicas também, nos Países Baixos. Essa é uma das meta-análises que ele fez. Dessa vez ele usou uma análise de rede, que é a Network Analysis. Ele pegou 331 ensaios clínicos randomizados, com 34.285 pacientes no total, ou seja, bem robusta a amostra. Ele comparou a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, psicodinâmica, a terapia de resolução de problemas, a terapia de ativação comportamental, terapia de revisão de vida e as de terceira onda da TCC, comparando com aconselhamento de apoio com os cuidados usuais, que é aquele tipo de intervenção que não tem uma técnica, né, só um apoio. Lista de espera, que são aqueles pacientes que ainda não estavam sendo atendidos em nenhum tipo de intervenção, e um placebo medicamentoso, uma pílula. A resposta era considerada quando o paciente tinha redução de 50% dos sintomas. Esse foi o desfecho primário que ele considerou. Se a pessoa melhorasse 50% dos sintomas depressivos, ele considerava que a técnica atingiu uma determinada potência esperada, né? Uma boa potência. Foram avaliados também remissão, diferença média padronizada, diferença da média padronizada e aceitabilidade, que é a mesma coisa que tolerabilidade, né? Tolerabilidade a gente usa mais para medicamentos e aceitabilidade a gente usa mais para procedimentos, a gente usa mais para psicoterapia. E aí a aceitabilidade, ela inclui uma taxa de abandono por todas as causas. O que ele observa então? Todas as terapias foram mais eficazes do que as condições de cuidados habituais e de controle. Todas as terapias, exceto o aconselhamento de apoio e a psicodinâmica, foram mais eficazes que o placebo. As psicoterapias individuais não diferiram significativamente entre si. Exceção foi o aconselhamento de apoio, que é até mais fraca, né, do que as técnicas de psicoterapia em si. A maioria das psicoterapias tiveram efeitos significativos
em 12 meses, comparando com o cuidado usual. E a terapia de resolução de problemas ainda tinha uma eficácia um pouco maior a longo prazo comparada com as outras psicoterapias. Eu também selecionei aqui, destacando algumas informações interessantes. Então, quando a gente observa realmente a resposta, que foi o fator que o autor colocou como principal, resposta acima de 50%, a gente vê que essa terapia de revisão da vida teve 93,1%, super alto, e a terapia de ativação comportamental teve 85%, também super alto. Todas as outras, terapia psicodinâmica, a TIP, as terapias da terceira onda, as terapias de resolução de problemas e a TCC, todas tiveram acima de 50%, ou seja, atingiram o nível que ele estabeleceu. Quando a gente observa as taxas de remissão, é interessante que a TIP teve uma remissão de 62, as de terceira onda 76, e as que mais tiveram remissão dos pacientes foram a de resolução de problemas e a de ativação comportamental. Até a TCC ficou mais ou menos no mesmo nível da terceira onda e um pouco melhor do que a TIP. A terapia psicodinâmica, a gente vê que as taxas de remissão foram bem mais baixas, né? Além da resposta também ter sido baixa. Por isso que todas as terapias, exceto o aconselhamento de apoio e psicodinâmica, foram mais eficazes que o placebo. Então a psicodinâmica acabou que empatou com o placebo, né? Não na resposta, em outras medidas, mas ela não conseguiu se mostrar com resultados tão bons. Em relação à aceitabilidade, a gente vê que a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de ativação comportamental, a terapia de resolução de problemas, as técnicas de terceira onda e a TIP, elas tiveram umas aceitabilidades variadas, e a TIP que teve maior aceitabilidade, ou seja, menos pacientes que fizeram TIP desistiram. Já a psicodinâmica, e isso pode estar relacionado a, ao mau desempenho da psicodinâmica nesse estudo, só teve uma aceitabilidade de 10%, ou seja, 90% de quem fez desistiu. Será que era um problema das pessoas que conduziam a psicoterapia, dos pacientes? Então, isso é um dado, apesar de ser uma meta-análise e bem robusta, né? Que nem sempre se reproduz em outros estudos. Então a gente tem que ter cautela para dizer que a terapia psicodinâmica é pior do que as outras. Vamos agora para transtornos de ansiedade, em que o principal que a gente vai discutir é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, são duas meta-análises que existem sobre o TAG, que são as únicas meta-análises de psicoterapia para a ansiedade em idosos. A de Hall, de 2016, ela incluiu 14 ensaios, foi só com TCC, 985 pacientes estavam foram arrolados. No final do tratamento, em 6 meses, 0,66 de tamanho de efeito, então tamanho de efeito moderado, mas desaparece quando controlado para variáveis como depressão. Então, no final, quando você controla para outras variáveis como depressão, sociodemográficas, comorbidades, etc., perde um pouco o valor, esse tamanho de efeito que foi encontrado, e aí a meta-análise teria sido inclusive negativa. Já a outra meta-análise, que é do Kishita, de 2017, compara adultos e idosos. Então, envolveu 15 estudos controlados, com 770 pacientes, e eles não observaram diferença estatística entre os grupos. Mas, apesar disso, quando a gente observa os tamanhos de efeito, a gente vê que em adultos o tamanho de efeito é um tamanho forte, bem maior, enquanto em idosos o tamanho de efeito é menor. Né? Estamos levando em consideração a referência dos valores de Cohen, né? Do D de Cohen, que é a medida, aquela mesma que eu mostrei para vocês nas meta-análises anteriores.
E também teve um design diferente, né? E aí, será que a gente consegue colocar tudo no mesmo saco e comparar? Então tem uma diferença metodológica também nessa meta-análise. Um foi realizado, a dos idosos. Os estudos eram intention to treat, a maioria dos ensaios clínicos, e nos adultos era per protocol. São técnicas diferentes. E estudos com idosos não ajustados especificamente, não eram ajustados especificamente para eles. Então a técnica não foi muito bem ajustada para idosos, os instrumentos para medir sucesso também não. Então até agora os estudos que a gente tem, eles não são muito bem delineados, mas o estudo do Kishida pelo menos mostra alguma eficácia, menor do que em adultos, mas alguma eficácia da TCC em TAG, o que na prática clínica a gente vê que de fato ocorre, né? Essa parte eu considero a mais difícil, que é a psicoterapia nos transtornos neurocognitivos. A gente sabe que nas demências é comum que os indivíduos normalizem seus sintomas, então eles passam a achar que eles não têm nenhum problema, né? Às vezes o indivíduo está super esquecido e para tudo ele tem uma desculpa, nada realmente ele diz, olha, eu esqueci, eu estou esquecendo, eu estou muito esquecido, minha memória está muito ruim. Então, dificilmente, muitas vezes, eles têm crítica, principalmente nas fases um pouquinho mais avançadas. E a teoria é que os indivíduos normalizam seus sintomas para manter um, um sentido consistente de si mesmo, um controle de si mesmo, né? Nosso self funciona com a gente lembrando de tudo, com a gente tendo certo controle sobre nós mesmos, né? E a partir do momento que a gente tem um prejuízo cognitivo, é muito difícil encarar isso e aceitar isso. No começo até é possível, nas fases CCL, mas nas fases de demência, constantemente os indivíduos normalizam seus sintomas e minimizam. Mas nem todo paciente é igual, a gente tem outros que, enquanto conseguem, eles reconhecem os prejuízos e eles vão se adaptando em resposta às perdas cognitivas. A gente sabe que quando o paciente começa a perceber as perdas, ele frequentemente fica deprimido, e aí, por vezes, é difícil manter uma consciência da doença, e é comum um sintoma de anosognosia, que é o paciente não se reconhecer como doente. Eu comentei que alguns estudos são clássicos, né? São de referência. Um deles é o de Banning, de 2013, que é o estudo de TCC em sujeitos com comprometimento cognitivo leve. Ele demonstra que os pacientes melhoram o nível de aceitação com o diagnóstico, com prejuízo cognitivo, e começam a perceber o declínio que eles têm quando começam a fazer a TCC. Apesar disso, eles perceberem isso, até comentei da depressão, faz com que eles se sintam mais desamparados e também que eles percebam uma piora do bem-estar, né? Ficam mais amargurados, ficam mais tristes ao notar esses prejuízos. Não existe um consenso em relação às técnicas que devem ser aplicadas em pacientes com transtornos cognitivos. Alguns autores dizem que justamente precisa se partir para referenciais teóricos diferentes, tipos de psicoterapia que não são geralmente as mais aplicadas, e até o nível cognitivo do paciente pode ser um guia das abordagens. Então, por exemplo, existe a terapia focada na resolução de problemas, onde é possível se iniciar resoluções a partir dos problemas e identificar hábitos desadaptativos que podem mudar. Então, o paciente passa, mesmo com o prejuízo cognitivo dele, a perceber problemas e atitudes que ele pode tomar, e terapia de adaptação dos problemas, que aí já é quando o paciente tem uma estratégia compensatória para aquele problema que ele tem e adaptação. Então, a terapia de adaptação é quando o paciente já tem um prejuízo maior.
E a terapia focada na resolução de problemas é quando ele ainda tem uma. Ele ainda consegue, de uma forma mais ágil, resolver problemas e questões dele. Depois, ele já não consegue muito quando o prejuízo cognitivo aumenta, e aí é mais estratégias compensatórias para lidar com a doença, lidar com os sintomas. Então, um exemplo interessante que a gente pode citar são pacientes que anotam tudo em caderninhos, né? Então, aí eles são estimulados pela família, estimulados pelo psicoterapeuta para olharem aquilo que eles estão anotando e para seguirem. Isso acaba sendo, e no início, uma resolução de problemas. Então, o paciente acaba olhando no caderninho, se acostuma e consegue mitigar um pouco a questão da memória. Depois, com o passar do tempo, ele já esquece do que anotou, esquece de que anotava no caderninho, e aí ele não consegue mais resolver os problemas dessa forma. E aí o que pode ser feito é mais uma estratégia compensatória, uma ajuda de um terceiro, ou uma adaptação de algo que ele não consegue se lembrar, né? Outro exemplo, os alarmes de celular, por exemplo, para lembrar das coisas. Então, inicialmente funciona bem, mas depois, com a perda cognitiva, isso já vai perdendo-se um pouco. Outras técnicas de psicoterapia que são citadas como técnicas alternativas. Então, terapias de grupo, discutir e compartilhar experiências e sentimentos relacionados à demência. Então, ajuda muito ter pessoas que passam pelo mesmo problema, um aconselha o outro. Tem pacientes mais estáveis, mas tem alguns que declinaram mais. Então, toda essa visão, olhando o outro, é possível ter uma visão sobre a doença do indivíduo, de cada indivíduo, né? E da sua própria doença. Então, a terapia de grupo ajuda nesse aspecto. Psicoterapia focada na emoção e atribuição de significado. Trabalha sentimentos de desamparo, aumenta a capacidade de relação e expressão de afetos. Então, é um tipo de terapia que vem sendo bastante estudada, porque ajuda a pessoa a observar como ela se sente com os sintomas e a atribuir uma significação a esses sintomas. Às vezes, essa parte relacionada aos sintomas é o que se sobra muitas vezes para trabalhar em um paciente em terapia, quando a parte cognitiva de memória, função executiva, às vezes já não funciona mais. Terapia de preservação da identidade e preparação para cuidado avançado. Essa é uma abordagem estruturada, que inclui uma estratégia de enfrentamento e redução de desfechos emocionais e de saúde negativos. Então, o objetivo é que o paciente tenha a sua identidade preservada, mesmo com a perda cognitiva, que ele saiba quem ele é, que ele saiba do que ele gosta, que ele saiba como é a personalidade dele, enquanto ele puder, e ao mesmo tempo se preparar para as perdas que vão vir com o tempo, sem ficar tão abalado, sem ficar deprimido. Então, é uma técnica também interessante. E por fim, a terapia de reminiscência, que é aquela que é utilizada quando o paciente já tem muito pouca memória, e até ele ter muitas vezes reminiscências, ou seja, invocar compartilhamento de atividades, eventos, experiências do passado, ajudam o paciente a ter boas vivências. Então, um exemplo é, por exemplo, uma paciente que revê uma festa, ela se vê na festa, e aí ela passa a lembrar de um momento feliz. Às vezes ela até acha que isso foi há pouquíssimo tempo, por exemplo. Existe uma meta-análise, agora a gente já falando em evidências, existe uma meta-análise que é do Suhawatanaku, foi publicada em 2021. Ela inclui estudos entre 2003 e 2019, ou seja, foram necessários 16 anos de revisão para encontrar 15 estudos, né, incluindo que abordam indivíduos e 9 que abordam os cuidadores. Então são escassos, obviamente. A gente vai falar dos estudos dos indivíduos só. As terapias foram TCC, resolução de problemas, reminiscências, interpessoal, mindfulness, emoção e atribuição de significado. A grande dificuldade foi observar o desfecho com tantas técnicas e intervenções diferentes.
E o único desfecho que foi possível medir com certeza foi a melhora de sintomas depressivos, né, de depressão maior ou sintomas clinicamente significativos. Aqui tem os 15 estudos, exatamente o que foi visto. Então, terapia de reminiscências foram dois estudos, outro incluía TCC, atividade física e Tai Chi Chuan, outro incluía só a terapia psicodinâmica, dois incluíam só a TIP, um incluía só terapia de grupo, um incluía a terapia de emoção e atribuição, um incluía a TCC, psicoeducação e reabilitação cognitiva, quatro incluíam a terapia de adaptação dos problemas, aquela que a gente comentou, que o paciente vai tentando lidar com os problemas de forma que se adapte, né? Não conseguindo solucionar, mas se adaptar, torná-los menos dificultosos. Psicodinâmica, musicoterapia, movimentoterapia e socioterapia, um só, e a terapia de ativação comportamental, um só. Então é muita técnica, algumas misturam muitas coisas, então é muito difícil a gente ter dados limpos de cada uma das psicoterapias que foram estudadas. Por isso que o desfecho, somando tudo, a autora só conseguiu encontrar um desfecho possível. Apesar dos resultados limitados e mistos, essa é a conclusão da meta-análise. Intervenções de aceitação e ajustamento podem aliviar o sofrimento psicológico da demência. Ela sugere que em estudos futuros, combinação de intervenções de atribuição ou focadas em problemas com terapia cognitivo-comportamental para determinar os efeitos na atenção e no ajustamento serão necessários. Só que eu não entendi muito bem porque ela pôs a TCC, talvez porque a TCC seja uma técnica muito utilizada em associação com tratamento psiquiátrico de uma série de condições, mas na demência a gente vê que a TCC não teve aquele impacto, principalmente no estudo dela própria, né? Tem alguns estudos com comprometimento cognitivo leve, mas para demência não tem se mostrado muito promissora. E ela reconhece que os benefícios das intervenções psicoterapêuticas para indivíduos com comprometimento cognitivo, aí vale desde o leve até o grave, ainda não foram plenamente percebidos e discutidos. Então vai muito na experiência de cada psicoterapeuta. E aí a gente se pergunta, será que a gente precisa de novos designs de estudos? Todas as terapias que são mais promissoras a gente precisa estudar em casos leves, em CCL, e ver o que, que a gente obtém de resultado? Será que a gente deve separar mais as técnicas, né? Ou estudar talvez duas técnicas em conjunto? Talvez a gente deva começar separadamente e depois sim juntar técnicas. E aí, pensando na conclusão que ela colocou e pensando também no que eu já li a respeito do assunto, eu creio que o promissor seria a gente misturar técnicas focadas em resolução de problemas, ativação comportamental, quando a capacidade cognitiva ainda está presente, com técnicas de emoção ou compaixão e atribuição de significado, associada a técnicas de preservação da identidade. Estou falando todas essas que a gente já mostrou. A gente usar essas duas técnicas juntas ajudaria bastante os pacientes com demência, porque um vai utilizar a capacidade cognitiva ainda presente e a outra vai levar ao entendimento sobre o self, sobre as emoções, vai levar um apoio emocional quando a pessoa estiver chateada e frustrada com o diagnóstico. Já a terapia de adaptação dos problemas é quando a capacidade cognitiva já estiver mais reduzida, poderia ser usada a adaptação dos problemas junto com emoção e atribuição de significado, né? E, por último, reminiscências, que é quando o paciente já realmente está muito prejudicado, que as lembranças positivas vão ajudá-lo muito, e a terapia de grupo também pode dar um apoio e ajudar na compreensão da doença. A gente tem muito poucos estudos com a terapia de grupo. Então, eu creio que essas técnicas são as mais promissoras e que podem nos ajudar. E, de fato, a gente precisa de técnicas mais inovadoras, mais modernas para lidar com esses pacientes que não são candidatos às terapias mais comuns, como psicodinâmica, por exemplo, ou TCC, na minha opinião. Bom, falar agora sobre a personalidade.
Então, o conceito de personalidade é caráter mais temperamento. Existe a teoria da invariância estrutural da personalidade. Então, um idoso, ele teria traços de personalidade estáveis, né? Ou será que os traços se alteram um pouco com a idade? Então, essa é uma pergunta ainda não muito bem respondida pela literatura. E quando a gente tem um transtorno de personalidade? A gente tem um padrão mal adaptativo dos relacionamentos interpessoais como um sintoma central, né, nos transtornos de personalidade. 10 a 12%, em geral, dos idosos têm transtorno de personalidade. Nem sempre a gente diagnostica isso, mas nas pesquisas epidemiológicas isso é observado. De repente, essa pessoa tem um transtorno de personalidade que surge agora na terceira idade. Será que isso é transtorno de personalidade? Porque os transtornos de personalidade eles são diagnosticados geralmente após os 18 anos. Eles costumam ter o início da história clínica na vida adulta. Então, às vezes, ele não recebeu o diagnóstico, mas a família conta todos os sintomas deles de muito tempo. Agora, quando o paciente tem isso de repente, né, algo novo, isso pode estar relacionado com demência ou com causas orgânicas. Então, aí a gente está falando de qualquer transtorno orgânico clínico, né? Então, será que o paciente está começando, por exemplo, uma DFT? Sobre os clusters, a gente sabe que os traços e também os transtornos de personalidade dos clusters A e C, eles são mais comuns na terceira idade. Esses traços permanecem com a idade e a gente tem menos traços B, né, do cluster B. Então, são pacientes que, teoricamente, melhoram com a idade. Tem inclusive, psiquiatras que refutam um pouco que isso melhore com a idade, mas o que, por enquanto, se tem de evidência. Muitas, menos pessoas vão satisfazendo o critério para transtorno de personalidade conforme os anos passam, e a gente até falando de transtorno de personalidade em geral. Então, parece que vai havendo uma suavização desses traços de personalidade, né? Tem muita gente que foi péssima, né, muitas vezes como um adulto, e que se torna, às vezes, um idoso, pelo menos mais calmo, mais tranquilo, aqueles traços não ficam tão aparentes. Os transtornos de personalidade são mais comuns em homens, em mulheres é mais comum o transtorno de personalidade dependente, de esquiva e paranoide. Os pacientes com transtorno de personalidade usam mais o sistema de saúde, eles são mais propensos ao uso de substâncias, embora em idosos nem tanto. Problemas de saúde, mortalidade, eles têm mortalidade aumentada por causas cardiovasculares, e eles são mais propensos a episódios depressivos, a descompensações depressivas, às vezes por uma falência na vida. Problemas funcionais, eles podem ter, então tem pacientes com transtorno de personalidade que não ficam totalmente independentes. Tem vários têm problemas da qualidade de vida, uma qualidade de vida ruim, e eles apresentam também por isso um maior risco de suicídio e às vezes uma desesperança um pouco crônica, diferente daquela desesperança da depressão. Como que o DSM-5 define o transtorno de personalidade? Um padrão duradouro de experiência interior e comportamento que se desvia acentuadamente das experiências da cultura do indivíduo. Esse padrão se manifesta em duas ou mais das seguintes áreas: cognição, ou seja, formas de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e eventos; afetividade, ou seja, alcance, intensidade, habilidade e adequação de resposta emocional; funcionamento interpessoal e controle de impulsos. O padrão duradouro é inflexível e difundido em uma ampla gama de situações pessoais e sociais, é o critério B. O critério C, o padrão duradouro leva a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. D, o padrão é estável e de longa duração e seu início pode ser rastreado pelo menos até a adolescência ou início da idade adulta.
O padrão duradouro não é melhor explicado como manifestação ou consequência de outro transtorno mental. Isso a gente vê muito em idosos. Ah, meu pai está diferente, ou minha mãe está diferente. E às vezes ele está com uma depressão, está com ansiedade, está com o início de um quadro psiquiátrico de início tardio. O padrão duradouro não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, drogas de abuso, medicamento ou uma condição médica. TCE também, às vezes acontece, o paciente está com TCE, teve um sangramento, ou teve uma área cerebral ali em que ocorreu alguma lesão, por exemplo, por contusão cerebral, e aí ocorre uma mudança do padrão de personalidade desse indivíduo, e aí a gente chama isso de transtorno de personalidade orgânica. Então, a anamnese, por vezes, é cuidadosa, porque são traços muitas vezes difíceis da gente saber se ocorriam desde a fase adulta do paciente, o que que ele teve, como que era, toda aquela, como que ele era naquela época, o que que a família lembra. Às vezes é super difícil da gente puxar essa história prévia para a gente poder entender o que que ele já tinha no passado, né? Se é algo de vida inteira ou se é algo recente. O contato com a gente também é algo que ajuda muito. Se tem dissociação idioafetiva, por exemplo, se tem alguma outra alteração do afeto, se tem algum comportamento de manipulação, ou algum comportamento de esquiva, ou antissocial, ou de chamar atenção, né, pensando num transtorno histriônico ou sedutor. Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado de não fazer o diagnóstico numa primeira entrevista, e sim várias entrevistas, chamando famílias, às vezes familiares diferentes, pensando também em potenciais prejuízos que esse paciente tinha para fazer esse diagnóstico. Às vezes acontece do paciente ter traços de personalidade quando era mais jovem e agora ele tem prejuízo, tem um transtorno de personalidade. Outras vezes são pacientes que de fato ele já tinham um transtorno de personalidade e hoje até amainou um pouco os sintomas. Amainaram. Instrumentos. Hoje em dia a gente tem instrumentos que foram desenvolvidos e validados para idosos. Então, instrumentos específicos. Tem um deles que é o principal, que não tem versão em português ainda. Eu não encontrei nenhum estudo de validação. Então, seria muito importante que isso fosse validado. É algo que seria legal também de ser utilizado no ambulatório, nos casos suspeitos. É um instrumento de 16 itens, que é o Gerontological Personality Disorder. E existe o Heteroamnestic Personality Questionnaire, que ele é feito com o cuidador, perguntando muitas coisas da vida adulta, né, dos anos anteriores do paciente. Ele foi criado em casas de repouso, então muito utilizado com cuidadores, mas é um instrumento muito bom que pode ser utilizado também ambulatorialmente. Esse ele já tem uma validação na língua portuguesa, mais de Portugal, mas fica mais fácil a utilização, né? A validação ela também serve para comprovar que aquele instrumento tem validade naquela língua. Às vezes tem instrumentos que, quando são traduzidos, eles não mostram uma validade tão importante quanto em outras, quanto na língua original em que ele foi realizado, por causa da cultura, entre outras coisas. Além disso, a gente tem o NEO-FFI, que é um instrumento que se baseia no Big Five. Então, os cinco grandes domínios do Big Five são o neuroticismo, a abertura à experiência, a extroversão, a amabilidade e a conscienciosidade. Testes psicológicos, não esses que eu estou falando, que são instrumentos clínicos, mas os testes psicológicos, aqueles que a gente solicita que uma psicóloga empregue, eles são complementares e eles nos ajudam a fazer o diagnóstico. Então, testes projetivos, como o Rorschach, por exemplo. Então, a gente sabe que um diagnóstico médico, ele realmente é muito respeitado e auxilia e muitas vezes tem uma força muito grande. Mas a gente complementar com uma testagem psicológica aumenta a confiabilidade do nosso diagnóstico. Claro que tem vezes, existem oportunidades
em que a avaliação psicológica causa dúvidas. Mas, de toda forma, a gente juntar informações costuma ser benéfico. A gente sabe que ultimamente novas técnicas de psicoterapia começaram a ser incorporadas em idosos, principalmente a DBT e a terapia do esquema. E a gente sabe também que o Big Five ainda está em estudo. Os modelos dimensionais que foi proposto pelo DSM-5, eles ainda estão em estudo e eles são muito influenciáveis por outras variáveis. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida tem mais índices de neuroticismo, como vocês vão ver a seguir. Quais são os diagnósticos diferenciais? Transtornos de humor, então depressão, transtorno afetivo bipolar são os principais, mas existem outros, como ciclotimia, por exemplo, distimia, que é a atual depressão recorrente, as psicoses, né, uma psicose de início tardio pode levar a uma mudança na personalidade, os transtornos neurocognitivos, então podem confundir. A gente, inclusive, precisa olhar, né, quando a gente estava comentando o Big Five, atenção ao neuroticismo. Então, um neuroticismo aumentado é um fator de risco para transtorno neurocognitivo. Isso foi encontrado em alguns estudos. Então, isso é algo importante da gente prestar atenção. Será que realmente vai se tornar um fator de risco comprovado para demência, um altoneuroticismo? Então, é importante ir acompanhando isso e ver a validade clínica. Transtornos de adaptação. Então, a pessoa se muda, vai para uma casa de repouso, perde alguém. Então, uma série de fatores podem também levar a algo que pode parecer um transtorno de personalidade, né? O comportamento pode ficar com todos os traços de um transtorno de personalidade. Transtorno de uso de substâncias também pode ser confundido com um transtorno da personalidade. Delírio, doenças neurológicas, acidentes vasculares encefálicos e outros problemas clínicos e orgânicos também podem simular um transtorno de personalidade. Estresse pós-traumático também, né? A pessoa muda depois do trauma. O TEA, que cada vez vem sendo mais falado. Vira e mexe a gente vai vendo TEAs diagnosticados cada vez mais tardiamente. Então, eu não duvido já já de alguma idosa ou idoso receber no consultório com diagnóstico de TEA tardio, assim, aos 70, 80 anos de idade. Não duvido. Mas, de toda forma, a gente tem que dominar o assunto, perceber as características, tentar coletar uma história para que a gente exclua TEA. TEA confunde muito, às vezes, com os esquizotípicos, né? Do cluster A. Então, isso também a gente tem que fazer a diferenciação. E aí, é um TEA ou é um esquizotípico esse paciente? Aí, para isso, a gente tem que entrar nas minúcias de cada um dos diagnósticos. E, por fim, o que é muito confundido com transtorno de personalidade é a fase inicial da demência frontotemporal variante comportamental, quando o paciente tem impulsividade, tem redução da empatia, tem apatia e mudanças sociais. Agora falar um pouquinho dos estudos que envolvem o Big Five. Então tem um estudo brasileiro com 78 idosos, 60 a 85 anos de idade, e que envolveu também 73 adultos entre 30 e 59. Foram realizados questionários sociodemográficos e o inventário de 5 fatores do Big Five. Os adultos apresentaram mais neuroticismo, extroversão e abertura para experiências, e os idosos apresentaram maior conscienciosidade. Foi a Valéria Gonzatti, psicóloga lá de Porto Alegre, que fez esses estudos. Um desses estudos ela fez em colaboração com o Proter do IPQ, FMUSP. Ela já participou do nosso curso anteriormente, mas ela não mostrou tanto os dados de pesquisa, que é o principal. Então, a Valéria encontrou esse dado e isso bate um pouco com o que a gente vê, né, na clínica. Os idosos eles são mais cuidadosos, eles são mais detalhistas, eles são mais cautelosos. Então, a gente espera isso. O outro estudo que a Valéria publicou, também no mesmo ano,
inclui 72 idosos entre 60 e 85 que responderam questões sobre condições sociodemográficas, os fatores do Big Five, sintomatologia depressiva medida pela GDS, escala de depressão do idoso, e avaliação das funções cognitivas. Ela observou uma correlação positiva moderada entre neuroticismo e sintomatologia depressiva, uma correlação negativa e moderada entre abertura e experiência, extroversão, conscienciosidade e a sintomatologia depressiva, ou seja, quanto melhores esses índices de abertura à experiência, extroversão e conscienciosidade, menos sintomas depressivos. E quanto piores esses índices, abertura à experiência, extroversão, conscienciosidade, maior a sintomatologia depressiva, né? E são fatores de fato que a gente observa que são relacionados à depressão. Na cognição, nesse estudo, ela só encontrou um teste que se correlacionou com fatores do Big Five, que foi o teste de Wisconsin, quando erros não perseverativos se associaram aos scores mais altos de neuroticismo e mais baixos de extroversão. Então, do neuroticismo a gente até espera. Agora, em relação à extroversão, é um pouco mais difícil a gente entender por que fatores da extroversão estão relacionadas a erros perseverativos, né? Talvez relacionado a algo atencional, né? A se expor para o mundo externo, talvez algo nesse aspecto. Outro estudo que é importante vocês conhecerem, o primeiro também é do grupo da Valéria, mas é outra autora, Chardozin, em que foi observado 30 idosos com doença de Parkinson, depressivos ou não. Eles fizeram um inventário dos 5 fatores, um MoCA, 3 tipos de fluência verbal, a beta 3, a semântica, categoria animais, e a FAS, então palavras que começam com F, com A e com S. A escala de inteligência de Wechsler, a nomeação de Boston, né, que são várias figuras que você nomeia para testar mesmo a nomeação, a GDS-Beck para depressão e a memória, a lista de palavras do SERAD, que é muito parecida com o RAVLT. O SERAD inclui aquisição de palavras, a memória verbal, evocação tardia dessas palavras e reconhecimento quando se mistura palavras que você falou e que você não falou. Ela observou na extroversão correlação positiva com fluência verbal categorial. Então, a extroversão parece que ajuda na hora de você achar na sua cabeça a categoria de palavras. É interessante, né? Porque no outro estudo era Wisconsin e nessa é a fluência verbal categorial. A abertura à experiência se correlacionou com a evocação tardia da memória episódica verbal. Então, só a evocação tardia teve a ver com a abertura à experiência. E aí a pergunta é: o que será que liga as duas coisas, né? Abertura à experiência e evocação tardia. Será que idosos mais ativos, né, mais abertos à experiência, pensando talvez até como algo, uma função superior, são pessoas que ainda são muito abertos a experiências, então a memória deles é mais preservada? São a possível explicação. Sintomas depressivos na ABEC e na GDS se correlacionaram positivamente com o neuroticismo, né, igual já no estudo anterior que a gente mostrou, negativamente com extroversão, negativamente com amabilidade e negativamente com a conscienciosidade só na GDS e na Beck não, né? Sendo que a escala de Beck ela tem uma especificidade para depressão maior do que a escala de Beck, do que a escala a escala de Beck tem uma especificidade maior para depressão do que a GDS. Então, não sei se é um dado que a gente pensaria realmente a conscienciosidade alta está relacionada com baixa depressão, né? Pode ser que sim. E por fim, esse segundo QR Code aqui é de uma meta-análise de Sant'Angelo, que já não é brasileira, controlando para sintomas depressivos, né? Então é uma meta-análise sobre os Big Five em Parkinson, né? Importante a gente lembrar
que esse artigo que eu estou citando aqui é sobre Parkinson. E aí essa meta-análise, ela controla para sintomas depressivos, porque ela tem uma metodologia que permite fazer isso, e ela acaba concluindo alto neuroticismo e conscienciosidade, baixa abertura para a experiência, extroversão e amabilidade nos pacientes com Parkinson, mesmo os não deprimidos, né? Então parece que a doença acaba alterando o balanço dos fatores do Big Five. Falar agora um pouco do tratamento, né, em geral, de transtorno de personalidade. Eu comentei que técnicas mais novas de terapia vêm sendo utilizadas. Então, uma delas é o DBT. Dois estudos envolveram DBT em idosos. 34 tinham depressão com e sem transtorno de personalidade. E um outro estudo envolvia 45 idosos. Destes, 30 tinham transtorno de personalidade, esquiva ou personalidade obsessivo-compulsivo. No primeiro estudo, que é o da depressão, os sujeitos com transtorno de personalidade que receberam a DBT remitiram mais da depressão do que os sujeitos que não receberam o DBT. Então, a taxa de remissão foi maior naqueles que tinham transtorno de personalidade que receberam o DBT. Né? Também foi útil naqueles que não tinham transtorno de personalidade. Mas o que interessa para a gente é que ajudou a melhorar o transtorno de personalidade em idosos. O segundo estudo foram 16 idosos com transtorno de personalidade, daqueles 30, que passaram a não mais satisfazer os critérios para transtorno de personalidade depois do tratamento. Então, eles melhoraram da esquiva e da personalidade obsessivo-compulsiva, mostrando que a DBT foi útil em duas situações importantes. E a terapia do esquema. Tem dois estudos também. Eram 8 pacientes que satisfaziam critérios para o cluster C. 7 deles remitiram depois de 8 meses de terapia do esquema. E no estudo 2, 10 pacientes com diferentes transtornos de personalidade, diferentes tipos, então tinha de todos os clusters. A maioria deles teve benefício depois do tratamento com a terapia do esquema. Então, todos tiveram algum benefício, nesse caso, nenhum deixou de ter transtorno de personalidade pelos critérios, mas todos tiveram melhora, ou em qualidade de vida, ou em redução da pontuação nas escalas. Tratamento medicamentoso, não existe um tratamento medicamentoso específico para transtorno de personalidade, mas a gente pode tratar sintomas-alvo, como impulsividade, labilidade, a instabilidade afetiva, né? Isso é muito falado, por exemplo, a transtorno emocionalmente instável, transtorno borderline. A gente pode tratar também comorbidades, como sintomas depressivos, esquiva, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas negativos naqueles do cluster A. E a gente tem poucos estudos de medicamentos utilizados em idosos para transtorno de personalidade, então a gente acaba extrapolando o que a gente vê em adultos. Então, quais são os mais utilizados? O divalproato, que pode auxiliar na irritabilidade e agressividade impulsiva. O topiramato, apesar do risco de problemas cognitivos, a gente pode monitorar isso, principalmente a fluência verbal que se altera no uso do topiramato. Então ele pode ajudar, tem estudos com borderline em que ele mostra melhora da sensação de rejeição, da sensibilidade de rejeição, da impulsividade e da ansiedade. A naltrexona tem estudos também com pacientes do cluster B, em que são observadas melhoras das dissociações e do cutting. O lítio, que já é bastante utilizado em idosos hoje em dia, já é considerado seguro para uso em idosos, ele está relacionado a uma melhora da instabilidade emocional e no cutting também, em pacientes com transtorno emocionalmente instável. Se o paciente tiver risco de suicídio, tentativa prévia de suicídio, já é mais difícil conseguir bancar a utilização do lítio. Antipsicóticos atípicos podem auxiliar na agressividade impulsiva, na psicose, em sintomas de personalidade esquizotípica. Então, olanzapina e risperidona são os que têm mais estudos, sempre em adulto. Aripiprazol pode reduzir a autoagressão não suicida, também naqueles pacientes com transtorno emocionalmente instável. Antidepressivos, principalmente inibidores da recaptação,
pregabalina, gabapentina, inibidores da MAO, podem auxiliar em esquiva e sintomas de exposição social. Bom, vamos para as nossas conclusões e nossos desafios e também as mensagens importantes da gente levar para casa. Vamos começar com a psicoterapia, que é como começou a aula. Então, a psicoterapia envolve recursos para lidar com o envelhecimento, motivação, luto, perspectivas futuras, lidar com a autoimagem do idoso, questões do passado, questões ideológicas, questões a respeito do mundo, gerenciar o estresse, manutenção da autonomia, sociabilidade, funcionalidade e ajudar no tratamento dos sintomas ansiosos, depressivos. A psicoterapia individual, né, isso já é fruto daquela primeira meta-análise que eu mostrei para vocês. Tanto a TCC e psicodinâmica longa e com terapeuta experiente teve melhores resultados para depressão, né, que não foi o desfecho primário, mas foi um dado bastante interessante do estudo. As terapias com mais evidência para depressão foram a TCC, a ativação comportamental, a terapia de resolução de problemas, a, a terceira onda da TCC e a interpessoal, a TIP. Então, essas já tiveram mais evidência para depressão no idoso. Para a TAG, vocês viram que os artigos não são muito robustos, né? A gente tem pouca evidência, tem poucos estudos. Um dos estudos encontra um efeito interessante, o outro não encontrou. Será que é assim mesmo? Será que psicoterapia, principalmente TCC, não é tão bom para TAG nos idosos quanto é nos adultos? Que nos adultos já é bem sedimentado. Será que é isso mesmo? Não é tão bom? Ou a gente não tem dados o suficiente? Sujeitos com transtorno neurocognitivo. Tem pouca evidência ainda, né, as técnicas de psicoterapia, mas a gente tem caminhos aí para seguir em pesquisa, né? Transtorno de resolução e de adaptação, né? Resolução de problemas e de adaptação, e de emoção e atribuição de significado, né? Além de apoio, através de terapia das reminiscências, quando o paciente está pior, ou mesmo terapia de grupo. Então a gente tem ali algumas, algumas linhas para tentar seguir com esses pacientes e também seguir em pesquisa. Transtorno de personalidade agora. Às vezes uma grande dificuldade é a gente saber se esse transtorno estava presente por toda a vida, porque às vezes ele tinha ali formas de lidar com os problemas em que não aparecia tanto as alterações da personalidade, e às vezes na terceira idade isso passa a aparecer, ou será que de fato é agora que a personalidade está mudando e eu tenho que pesquisar a causa orgânica, eu tenho que pesquisar transtorno psiquiátrico, eu tenho que pesquisar demência? Então, muito cuidado na hora de pesquisar comportamento prévio do paciente, esperar várias consultas. Idosos têm mais conscienciosidade. Os que não têm terão transtorno de personalidade, transtorno mental ou um transtorno neurocognitivo. Então, o normal é ter conscienciosidade. O idoso que não tem, será que ele está sob risco de ter algum problema de saúde? Né? Então, é um dado importante do Big Five, lá do estudo da Valéria. O Big Five é útil para interpretar dados cognitivos, então a gente viu que neuroticismo e baixa extroversão pode estar relacionado com mau desempenho em testes cognitivos, né? Será que a gente tem que olhar os traços de personalidade para nos ajudar a interpretar os dados cognitivos? Eu acho que seria bem interessante, a gente não tem essa resposta do ponto de vista científico, mas seria legal a gente ver isso na prática clínica. Depressão torna pouco acurado o Big Five? Então a gente vê que na depressão o neuroticismo aumenta, todos os outros se reduzem. Então será que paciente deprimido a gente não deve considerar muito Big Five? Tudo indica que sim, né? Para diferenciar transtorno de personalidade de DFT, observar mudança drástica, impulsividade, empatia, apatia, comportamento social e os critérios para DFT, neuroimagem, tudo mais, né? Por exemplo, aumento uma compulsão alimentar, hiperoralidade, reflexos primitivos, só para citar alguns. Critérios do DSM-5, eles são desenvolvidos para adultos e eles precisam ser melhor adaptados numa versão para o idoso. A gente precisava de uma versão para o idoso dos transtornos de personalidade um pouco diferente do que é o adulto. Inclusive, idoso, não tem suporte social, né? Ele já faria parte, às vezes que ele seria esquizotípico, se ele não tem boas relações sociais, e tantos idosos não têm, né?
Depois, não há estudos com tratamento medicamentoso adequado, então, principalmente estudos longitudinais. Mesmo vendo sintomas alvos no transtorno de personalidade, falta estudos com os remédios. Isso também é super importante. E por fim, a gente começa a ter instrumentos e estudos com técnicas mais modernas de psicoterapia, igual vocês viram, DBT, terapia do esquema. Mas a gente não tem estudos longitudinais longo prazo para ver como que os pacientes ficam, se eles se beneficiam tanto assim mesmo e se isso é fundamental para uma mudança grande, já que a gente sabe que personalidade só melhora mesmo com terapia e nem tanto com medicamentos. Agradeço então a atenção e um bom dia a todos.